E aí, vamos falar sobre uma das coisas mais frustrantes para quem opera no mercado, né? Aquela pergunta que não quer calar. Por que a gente cria um plano sólido, estuda, se prepara e na hora H acaba sabotando tudo? A resposta para isso, olha, não está no gráfico não, está aqui dentro, na nossa cabeça. É exatamente essa a questão central. Porque é tão, mas tão difícil seguir o que a gente mesmo definiu. A gente sabe que o plano funciona, que é o certo a se fazer, mas parece que tem uma força puxando para o lado contrário. E a raiz desse problema todo é uma verdadeira batalha biológica. Pensa assim, de um lado está o nosso cérebro gritando por alívio imediato. É aquele impulso de entrar numa operação sem pensar, de mexer no stop loss para não sentir a dor da perda, ou de sair de uma operação boa cedo demais só para garantir um lucrinho. Do outro lado, está o que a gente precisa fazer, o desconforto de seguir o plano, de aceitar o risco, de ter paciência. O nosso cérebro, por natureza, foi feito para buscar o caminho fácil, a recompensa rápida. E isso, no trading, é uma receita para o desastre. E aqui a gente chega num ponto que, olha, é fundamental. Isso não é uma falha de caráter. Não é falta de força de vontade. Sabe por quê? Porque força de vontade é igual bateria de celular. A gente usa e uma hora ela acaba. O jogo não é sobre ser mais forte, é sobre entender como a nossa biologia funciona. E a grande protagonista dessa história toda se chama dopamina. Mas muito cuidado aqui. A gente ouve por aí que é a molécula do prazer, mas isso não é bem verdade. Pensa nela mais como a molécula da motivação. É ela que dá aquele empurrão para a gente ir atrás de uma recompensa. E o pulo do gato é esse. Ela é liberada na expectativa de ganhar e não quando a gente ganha de fato. É a busca que vicia. E essa busca pela dopamina cria o que a gente pode chamar de avenidas neurais no nosso cérebro. É uma analogia perfeita. Imagina que cada vez que a gente toma uma decisão impulsiva, tipo ficar checando o gráfico de segundo em segundo ou entrar numa operação por puro FOMO, medo de ficar de fora, é como se a gente estivesse passando mais uma camada de asfalto nessa avenida. Com o tempo, ela fica tão lisa, tão rápida, que o cérebro pensa, opa, esse aqui é o caminho mais fácil para o alívio, e ele vai querer pegar esse caminho sempre. Então, o que acontece quando a gente tenta ser disciplinado? A gente está, literalmente, tentando construir uma estradinha de terra, cheia de mato, do lado de uma rodovia de 6 pistas toda asfaltada. É óbvio que dá trabalho. Exige um esforço consciente e, o principal, exige que a gente tolere o desconforto de pegar o caminho mais difícil. Mas, e aqui vem a melhor parte, o nosso cérebro é incrível. Ele é maleável. Isso se chama neuroplasticidade. Com prática, com repetição, aquela estradinha de terra pode virar a nossa nova rodovia principal. Beleza, então esse é o ponto-chave. A gente pode, de forma ativa, construir essa nova estrada. Não somos prisioneiros da nossa biologia. A gente pode, intencionalmente, hackear nosso próprio sistema de recompensa. É ensinar o cérebro a gostar das coisas certas, a sentir prazer em seguir o plano, mesmo quando é desconfortável. E como se faz isso na prática? Basicamente, em 3 passos. Primeiro, criar recompensas internas. O que é isso? É comemorar a execução perfeita do plano. Não importa se deu lucro ou prejuízo, seguiu a regra à risca, dê um tapinha nas costas, fale mandei bem. Isso libera um pouquinho de dopamina e diz para o cérebro, ei, seguir o plano é bom. Segundo, cortar a dopamina fácil. Sabe, parar de ficar olhando a cotação o tempo todo, desligar as notificações de notícias. É preciso ensinar o cérebro a lidar com o tédio. E terceiro, que é poderoso, reinterpretar o desconforto. Aquela ansiedade na hora de abrir uma operação, aquilo não é um sinal de perigo, é um sinal de que algo importante está acontecendo. É o corpo se preparando para executar com disciplina. E essa frase, olha, ela resume tudo. Não existe mudança emocional sem desconforto. A gente precisa entender que abraçar esse desconforto não é só uma parte do processo. Ele é o processo. É nesse momento de atrito, de dificuldade, que o cérebro é obrigado a sair da zona de conforto e começar a pavimentar aquela nova estrada da disciplina. Ok, mas só trabalhar a mente não é o suficiente. A gente precisa de um sistema de apoio, uma estrutura. Pensa num andaime, sabe? Algo que vai proteger essa nova mentalidade disciplinada, principalmente naqueles dias mais difíceis, quando o mercado parece que está testando todos os nossos limites. E o que seria esse andaime? É um verdadeiro kit de ferramentas. Por exemplo, ter um ritual pré-mercado. Algo que sinalize para o cérebro, ok, agora é hora de focar. Outra coisa, parar de negociar com as próprias regras. A regra é a regra, ponto final. Não tem só dessa vez. Também é fundamental arrumar o ambiente para ter foco, tirar as distrações. E talvez o mais poderoso de todos, ter um porquê muito claro.
um motivo para operar que seja maior que só o dinheiro. É isso que vai segurar a barra nos dias ruins. E a dica de ouro para construir qualquer um desses hábitos é começar pequeno. Mas assim, ridiculamente pequeno. Tipo 2 minutos. O nosso cérebro detesta a mudança radical. O segredo não é tentar ser perfeito por um dia. É ser um pouquinho melhor todos os dias. A consistência é muito mais importante que a intensidade. Pensa que cada dia que o plano é seguido, é como se a gente adicionasse um elo a uma corrente. No começo a corrente é pequena, mas com o tempo ela se torna inquebrável. Muito bem. Com toda essa estrutura montada, o caminho para a consistência começa a ficar bem mais claro. Mas para fechar o ciclo, para realmente consolidar essa transformação, faltam 2 mudanças de mentalidade que são, assim, poderosíssimas. A primeira é essa: mudar o foco. Parar de ficar olhando só para o resultado final, para o lucro ou prejuízo. Isso a gente não controla. O mercado é soberano. O foco tem que ser total, quase obsessivo, no processo, na execução perfeita do plano. Porque isso sim está sob nosso controle. E é aí que a gente consegue aquela dose de dopamina boa, a que reforça o comportamento certo. E a segunda mudança, que é tão importante quanto autocompaixão, é entender que erros vão acontecer. Faz parte do jogo. O grande problema não é o erro, é deixar que um único erro jogue o dia inteiro no lixo. A virada de chave é tratar cada deslize não como um motivo para se culpar, mas como um dado, uma informação. Ok, errei aqui. O que eu aprendo com isso? Bola para frente. Porque, no fim das contas, de nada adianta entender tudo isso, toda essa neurociência, se não houver ação. Conhecimento sem prática é só ilusão. A mudança de verdade não vem num estalo, num momento mágico. Ela começa com uma única, pequena decisão consciente de fazer um pouquinho diferente. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para refletir. Na próxima vez que o mercado abrir, qual caminho vai ser escolhido? Aquela avenida larga e confortável do hábito antigo? Ou o primeiro passo, mesmo que seja desconfortável, na nova estrada que leva à disciplina? A escolha de começar a construir um novo padrão. Essa escolha começa agora.